Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podfísio. Esse aqui é um Podfísio diferente, é o parte 2, e aqui a gente vai falar sobre casos clínicos em fisioterapia e osteopatia, né? É um Let's Talk, e aí a gente vai discutir com dois experts no assunto, coisas que a gente entende que são, digamos assim, mais importantes no dia a dia, para quem trabalha com fisioterapia, para quem trabalha com osteopatia. E a gente vai tentar buscar aqui, nesse encontro, algumas informações que a gente entende que podem fazer diferença, né? De repente, coisas que as pessoas não prestam tanta atenção, qual que é o caminho que a gente costuma trilhar assim, para fazer as nossas avaliações, qual que é a rotina que a gente costuma seguir para fazer isso. Claro, respeitando sempre a individualidade, a necessidade de cada paciente, né? Respeitando sempre o que é preciso fazer naquele momento. Mas existem rotinas e caminhos que a gente pode, de repente, compartilhar com vocês, e vocês podem ser beneficiados com isso também, pode ajudar de alguma maneira na rotina de quem está precisando estabelecer um pouco melhor os seus critérios, tá bom? Então, continuamos aí a nossa parte 1 com o professor Tiago, o professor Pablo, dispensam apresentações, já foram apresentados no nosso podcast passado, e hoje a gente começa a falar do seguinte tema. A gente falou muito sobre anamnese, sobre aspectos de anamnese, sobre perguntas essenciais, sobre critérios que são importantes na anamnese para poder fazer algumas classificações do paciente, entendimento melhor do que está acontecendo com ele. E hoje a gente começa falando de exame físico, né? Então, Pablo, exame físico. Quando você terminou ali a tua parte dessa entrevista, dessa primeira etapa da avaliação, quando você pede para o paciente para fazer exame físico, como que começa teu exame físico? Você já pega o paciente, deita na maca, você pede para ele fazer algum tipo de movimento antes? Como é que é essa rotina para você? Ou não tem rotina nenhuma, depende muito de cada situação mesmo? De forma geral, boa tarde a todos. Assim, de forma geral, eu começo com a ausculta, né? A ausculta, para mim, é uma parte bem importante. Logicamente que cada paciente ele tem uma demanda diferente, mas o meu passo inicial, depois de toda a parte de anamnese, né, de escutar o que o paciente tem para me falar, eu vou para escutar o que o corpo do paciente precisa me falar. Então, às vezes, o que o paciente me fala e o que o corpo do paciente também nos fala é, às vezes, bastante divergente, né? Então, às vezes, o paciente, ele inclusive constrói uma narrativa onde ele se tira do centro do processo, né? E na hora que a gente vai para fazer a ausculta no corpo dele, o corpo realmente mostra o caminho mais importante para a gente seguir, né? Então, para mim, faz parte da minha rotina. O primeiro passo depois da anamnese, né? Escutar o paciente é partir para a ausculta. A primeira ausculta com o paciente em pé, depois coloco o paciente deitado na maca, faço a ausculta, depois eu passo para a ausculta local, e a gente vai iniciar o tratamento de forma mais precisa. E para quem não sabe o que é ausculta, Pablo, como é que você explicaria isso? A ausculta é uma forma de a gente poder identificar as disfunções do corpo, né? A gente poder ouvir o que o corpo tem para nos falar através das tensões membranosas, né? Das membranas das fascias corporais. Então, aonde o corpo vai levar a gente é exatamente aonde o corpo está precisando de ser olhado com maior cuidado, com maior carinho, né? Então, basicamente, a ausculta é esse processo. Beleza. É uma condição aí mecânica, né, que a gente chama de atração mesmo, né? Se a gente fosse dar um nome aí dentro do que a gente chama de nomenclatura física, né, é uma teoria de atração. Onde tem mais tensão no teu corpo, existe uma lei de atração que atrai de maneira mais importante, né, com a sensação maior de movimento, de mobilidade, as nossas mãos para essas regiões de maior tensionamento. E aí, ausculta, para quem, só para contextualizar, né, é um tipo de processo de avaliação que é muito falado por Jean-Pierre Barral. Claro que ele não é o criador, ele não é o inventor disso, não foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com esse método, mas talvez tenha sido a principal referência que aperfeiçoou isso e propagou isso, né, para muito mais gente aprender. Tiago, e você? Ausculta também? Faz alguma outra coisa antes? Exame físico, qual que é a tua rotina quando você vai avaliar um paciente? Tá, vamos lá. Pablo acabou falando algumas coisas, né, do osteopata, assim, que já pronto, já está na ponta da língua, né, da gente falar dos testes de ausculta,
que é um teste bastante valioso para a gente, onde a gente testa com a nossa mão tudo que a gente estudou e tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente vivenciou, né? Eu vou contar algumas histórias um pouco diferentes, assim, do Pablo, não que eu não faça a ausculta também, mas eu vou falar de uns caminhos diferentes, porque acho que a gente pode construir algumas formas diferentes para quem está escutando também. Eu já tenho, assim, na minha ideia com a minha secretária, que eu quero ver o paciente antes dele entrar na minha sala, tá? Então eu vejo ele, a postura que ele tem, a posição que ele anda, como que ele chega, se ele tem alguma dificuldade ou não. Então eu já começo a fazer alguma leitura nesse sentido, né? Além lá do que a gente já viu, de ter o nome, de ter mais ou menos o que ele veio queixando, para a gente já construir uma forma. Então o meu exame físico ele já começa até antes da minha anamnese. Eu já começo já a ter uma percepção daquele ser humano, ele está passando por alguma restrição, por alguma dificuldade, enfim. Quando ele entra na minha sala, eu já começo, né, depois da anamnese, fazer o meu exame físico. E como que eu interpreto isso? Eu dou muito valor para aquela questão de onde dói, quando dói e como dói, e a forma que o paciente me demonstra aquele local, se é com o dedo, se é com uma mão espalmada, se é com um trajeto de algum tecido irritado, sabe? Se tem características, né, de períodos de dor, se é mais de manhã, se é em determinadas posições, se é durante o trabalho, se é durante o esporte, e determinando isso, né, o que passa onde ele aponta a dor. Por exemplo, se ele aponta uma dor numa região do ombro mais anterior, ou se ele aponta uma dor mais lateral no ombro. O meu conceito anatômico, ele me faz, tá, ter o domínio dele, para eu conseguir realmente avaliar e colocar a mão naquele paciente, para eu conseguir determinar qual estrutura se encontra em sofrimento. Só que aí entra a visão do seguinte, isso vale para coluna, para joelho, para tornozelo, para o que vocês quiserem avaliar, né? Quando você entra, quando esse paciente, ele geralmente, ele passou pelo médico, ele passou pelo especialista daquela articulação, correto? Só que a gente tem que levar em consideração que aquela região dolorosa, ela tem uma interdependência de relação. E essa interdependência de relação é que nos faz fisioterapeuta camaleão. Por exemplo, uma dor no ombro, é claro que a gente vai ter que investigar outras estruturas. Nem tudo é tendinite de supraespinhoso, nem tudo é bursite de quadril, nem tudo é dor patelofemoral, lesão de cartilagem, né? Então a gente tem que entender que aquele mecanismo ele tem uma interdependência, ele tem uma interrelação. Então, para quem está escutando, tem que entender o seguinte: o ombro ele não entra sozinho no teu consultório. O ombro, aquele tendão, ele está em sofrimento porque ele tem correlações com outros pontos. Então, hoje a gente vê na ciência, por exemplo, para estudar ombro, ele tem uma relação muito forte com a cervical, através de inervações, de questões musculares. Tem uma relação direta com a torácica, que a falta de movimento torácico também leva a dor no ombro. Então, quando esse paciente ele recebe um tipo de exame físico para determinada região, a gente tem que ter uma consideração, né, um pouco mais ampla, que essa ausculta, né, ela vai me trazer para outros pontos. Essa minha ausculta física, né, que a gente está falando aqui também, esse toque, esse teste, a gente deve falar de testes depois disso, e também vou chamar atenção para as dores e alterações viscerais que podem dar dor nas regiões musculoesqueléticas, como a cólica menstrual, como uma gastrite, né, como uma cefaleia tensional relacionada a uma alteração hepática de coisas gordurosas que você comeu, por exemplo, ou pacientes que têm fotofobia. A gente tem várias alterações assim, e o corpo é meio que engraçado. Só que quando a gente tem anatomia para usar a seu favor na hora do seu exame físico, ele é muito importante porque na hora que entrar a mecânica da coisa, fazer teste de movimento, fazer teste funcional, fazer o teste ortopédico, o teste neurológico, acho que isso vai ficando com uma clareza, de uma assertividade maior. E eu não posso deixar de falar aqui de um teste que não é só da osteopatia, mas é um teste de lift, que é o teste de inibição que a gente faz para os locais de maior correlação com aquela dor daquele paciente. E aí, o que acontece? A primeira coisa que acontece no exame físico ou numa anamnese é aquele calhamaço de exame e fala, doutor, tá aqui o meu exame, tá aqui o que precisa você olhar para definir o meu caminho, tá? E até hoje, hoje mesmo, eu abri o celular da secretária e veio um encaminhamento de diagnóstico fisioterapêutico
do que tem que ser feito para fortalecer, do que tem que ser feito para alongar, do que tem que ser feito para tratar a dor, do que tem que ser feito para propriocepção, e veio um caminho sequencial, né, como se fosse um protocolo e tudo mais. E com muita delicadeza e com muita destreza, você tem que ter habilidade para mostrar o teu valor e quem tem que ser colocado, né, no seu respectivo ponto. Porque a gente fica meio que num elo muito legal, que se depois a gente conseguir debater isso, eu acho que é interessante. Aí foge do assunto, mas, pô, o fisioterapeuta ele fica aqui olhando para o médico, ele fica olhando para o educador físico. É muito louco um negócio desse. E isso gera, né, na verdade, tem que gerar uma união de cada um na sua posição. Mas para não fugir do assunto, eu acho que o exame físico ele é parte fundamental do seu conhecimento, e a sua principal ferramenta como fisioterapeuta é a avaliação. Sem isso, cara, a gente não consegue passar para os próximos pontos, porque senão a gente fica fisioterapeuta de Instagram, osteopata de Instagram, mostrando coisas, né, fantásticas, assim, a curto prazo, mas eu acho que a nossa essência é de ser um bom examinador. E eu acho que eu não vou entrar nos testes clínicos, assim, porque eu acho que a gente vai falar um pouco disso depois, né? Eu acho que a gente até podia fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho das diferenças também das avaliações de fisioterapia e de osteopatia. Eu acho que também existem algumas diferenças importantes, né? Eu vou tentar dar exemplo para vocês da rotina que eu sigo, né? Então, eu gosto sempre de pedir para o paciente que ele me identifique qual que é o movimento dele de maior sofrimento. Às vezes isso não vem numa expressão de movimento, às vezes vem numa atividade diária, às vezes vem, minha dor no ombro é quando eu vou pentear o cabelo, é quando eu vou trabalhar com alguma coisa mais elevada, enfim, quando eu tenho que fazer um serviço de casa, enfim. Às vezes essas manifestações elas vêm como atividade diária, e se elas não estão muito claras nesse sentido, eu normalmente peço ao paciente que ele realize os movimentos de dor. Os movimentos simples, né? Flexão, extensão, as rotações. E para mim, assim, isso é importante definir, por quê? Porque muitas vezes, quando o paciente ele faz um movimento e ele se queixa das dores num determinado nível vertebral, esses sintomas eles estão muito mais relacionados com o que a gente chama de sobrecarga, né, com excesso de movimento, com excesso de forças agindo naquele ponto específico e não por falta de movimento, né? Então existem dois tipos de disfunção: a disfunção de aumento de mobilidade, a disfunção de diminuição de mobilidade. Normalmente o ponto onde a pessoa refere dor ao movimento tem mais a ver com o que a gente chama de disfunção de aumento de mobilidade. E por que isso é importante? Porque toda vez que existe um aumento de mobilidade no nível, existem diminuições de mobilidade em níveis acima ou abaixo desse. Então, para que o movimento livre e a gente tentar entender aonde dói? Para saber aonde existe excesso de carga. Porque depois o que vai me dar a sensibilidade e a noção de onde tem menos mobilidade são os testes de palpação. E a gente pode usar diversos tipos de testes específicos, mas a palpação, para mim, ainda é o melhor teste de avaliação que a gente tem em terapia manual, em osteopatia, que é tocar as estruturas, sentir aonde tem mais e menos mobilidade, e a gente usa muito uma sigla em osteopatia que chama TART. A gente avalia a simetria das estruturas, quer dizer, se eu percebo elas em mesmo nível, né, a mobilidade delas, a sensibilidade delas e a própria textura da pele que está ao redor do segmento que eu estou avaliando. Definir zonas de restrição, e aí entra o teste que o Thiago falou, o teste de lifting, que é, dentro dessas áreas que eu achei de menor mobilidade, eu quero saber se quando eu toco e faço a inibição dessa área, se isso melhora o sintoma do paciente no movimento global. Definir isso, então, por exemplo, o paciente tem uma dor no nível de C5 quando ele faz uma flexão cervical, e uma zona de restrição muito importante na torácica alta. Se eu toco na torácica alta e a hora que ele faz a flexão cervical, essa dor ela diminui de forma importante, eu sei que essa disfunção de menos movimento, né, de hipomobilidade, ela tem muito a ver com essa hipermobilidade que ele está tendo acima. Então é assim que a gente vai construindo isso. E aí o Pablo falou de uma outra coisa super importante, né? Técnicas de ausculta. Então por que essas técnicas são importantes? Porque a gente fala assim, né? Existe um excesso de movimento. Qual que é a causa? A articulação que se mexe menos. E por que uma articulação se mexe menos? Muitas vezes porque existe um processo em osteopatia que a gente chama de segmento facilitado. Quando um segmento ele recebe um bombardeio de aferências que podem vir de qualquer outro sistema corporal, essas aferências vão provocar num metâmero específico, né? Metâmero é essa região, unidade funcional vertebral. Desse metâmero ele começa a aumentar todas as eferências a partir desse nível.
E aí a gente precisa entender toda a anatomia, toda a relação dessas estruturas para poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Por isso a importância, inclusive, da gente entender as possíveis relações viscerais, que o Thiago comentou, que o Pablo comentou. Então, a gente vai construindo a nossa avaliação a partir dessas percepções, a partir dessa noção de anatomia, e o exame físico ele tem que, mais ou menos, refletir todas essas questões, e o exame físico que a gente sabe que funciona melhor, né, que dá mais confiança para a pessoa fazer o atendimento, quando o exame físico, os pontos de restrição do paciente, as queixas que ele tem, quando tudo isso começa a fazer muito sentido. Eu tenho uma queixa de uma gastrite, e aí você fala assim, mas você também tem pontos aí de menor mobilidade na região relacionada à inervação de estômago, que geraram uma hipofunção, que geraram uma hiperfunção no segmento assim. Então, quando tudo isso começa a fazer sentido e começa a se casar, é aquele paciente que muitas vezes a gente termina o exame físico e fala assim, esse tratamento vai dar certo. Esse paciente, eu vou colocar a mão nele, vou fazer as técnicas agora, eu só preciso fazer o ajuste, né, dessas estruturas e esse tratamento vai funcionar. Então, isso eu acho que é uma rotina importante também. Vamos falar um pouquinho de testes? Thiago, pode complementar. Eu queria complementar, assim, é muito bom ouvir esse tipo de comentário, porque pode ver que nós somos três, né? Três pensadores aqui de formas de experiências diferentes. Você imagina um aluno, tá? Lá quando ele recebe, hoje vamos estudar aqui na neurologia o mapa de dermátomo. Você começa a decorar o mapa de dermátomo, C5 é nessa região, C6 nessa, T10 no nível da linha do mamilo, T4 na linha do mamilo, T10 na cicatriz umbilical, T12 na região púbica, L1 região inguinal. Você não sabe como armazenar isso. Era como avaliação postural. Você começava a fazer xizinho, ombro mais alto aqui, joelho valgo aqui, pé cavo aqui, você não sabia fazer. Então, eu quero chamar a atenção para duas coisas que a gente usa na osteopatia e que a gente usa na fisioterapia também, que é o mapa de dermátomo e o mapa de miótomo. Mas por que você está falando de neurologia? O Brunão acabou de falar, mostrou a coluna, mostrou o que é o metâmero, mostrou o segmento facilitado, mostrou inervações, falou do sistema nervoso central, falou do sistema nervoso periférico. E quando você pegar um paciente que tem a dor naquela região, o que tem a ver aquele dermátomo? Aquele dermátomo, ele tem a ver com a pele, com a sensibilidade local dolorosa, de alguma relação central. O seu neuroeixo quem manda é a coluna vertebral. Sem ela, não é possível nenhum esqueleto apendicular fazer nenhum membro superior nem inferior ter algum tipo de movimento, ter alguma eficiência aí na sua biomecânica. E o segundo ponto, miótomo, teste de músculo, porque muitas vezes você tem um comprometimento principal, que eu dei aquele exemplo do ombro e a cervical, a lombar e membro inferior. Isso é importantíssimo para qualquer tipo de avaliador. Para quê? A gente quer sempre achar um problema. Martelo procura prego, fisioterapeuta procura dor, osteopata procura disfunção. E, na verdade, a gente não está preparado para falar que está tudo bem, obrigado. As pessoas não estão preparadas para fazer um diagnóstico diferencial, para falar que está tudo bem, segue o jogo. Eu vou continuar, porque aqui não tem a ver, mas eu passei por ali. Porque muitas vezes, negligenciando um ponto, você vai começar a fazer um tratamento e não vai ter a eficácia que você gostaria que tivesse, o resultado que tivesse. Por quê? Por uma falha, por deixar de lado alguns pontos importantíssimos na sua avaliação. Tá? Pode ver, o Kleber fala muito de testes neurológicos, por exemplo. A gente fala muito disso, desses comprometimentos. E vou falar mais. Todo mundo não, mas grande parte das pessoas elas começam a fazer testes isolados. E os testes isolados, na maior parte das vezes, você quer testar uma dorsiflexão, ou uma flexão plantar com o paciente deitado, ele dá negativo. Só que quando você coloca o paciente em pé, ele dá positivo. E a gente se deixa levar, muitas vezes, por um teste numa posição não tão funcional. E aí que vem os testes funcionais. A gente se prende lá à propedêutica também, aproveitando o dermátomo, aproveitando o miótomo e aproveitando testes funcionais. Os testes ortopédicos clássicos, os testes propedêuticos clássicos e os testes funcionais. Muitas vezes a gente avalia um movimento que não é o movimento que o paciente tem dor. Não é o paciente que... a gente não consegue muitas vezes. O meu movimento é de dor com a mão na cabeça. O paciente faz uma flexão com rotação externa e coloca a mão na cabeça. É um teste em abdução que vai definir isso. Não é a mesma angulação que o paciente vai sentir dor. O paciente sente dor para caminhar. O paciente sente dor para sentar. Por que não pedir para o paciente agachar?
quais são as articulações que são solicitadas para fazer um único agachamento, sabe? Porque muitas vezes a gente fica preso, né, naquele local e a gente tem que olhar ainda mais para a interdependência do movimento. Ninguém saca no tênis fazendo movimento só do ombro. Ninguém senta numa cadeira, um idoso não senta numa cadeira simplesmente com o movimento de quadril. Então a gente tem que ser um pouco mais aberto, só que mais objetivo para as nossas situações do dia a dia, para eu conseguir descobrir que a dor é para descer a escada, a dor é para sentar, a dor é para um saque do tênis, a dor é para alguma coisa voltada para isso. E a minha funcionalidade ela tem que respeitar o dermátomo, o miótomo e o gesto de dor, entender de anatomia e biomecânica para você conseguir chegar num diagnóstico cinético funcional. Maravilha. Ô Pablo, você tem alguns testes que você fala assim, esses eu acho que normalmente são muito importantes no dia a dia, e o contrário, tem alguns testes famosos que você fala assim, isso aqui, cara, pra mim, no dia a dia, isso aqui não serve para muita coisa, é muito falso positivo, muito falso negativo, enfim. Tem alguma coisa assim que você pode destacar sobre testes? Qualquer tipo de teste. Vamos lá, pessoal. Então, eu acho que os testes, eles são todos essenciais, né? Desde o que a gente aprendeu na faculdade, até do que a gente utiliza hoje em dia, aprendendo na pós-graduação, por exemplo, em osteopatia e em outras pós-graduações também. Por exemplo, quando você pensa na avaliação, por exemplo, do glúteo médio, né? Então, a gente vai para a avaliação do glúteo médio, a avaliação de força de glúteo médio. E sempre avaliou ainda glúteo lateral, né? E dentro do paciente faz uma abdução e a gente faz uma resistência, né? A gente passa a avaliar também um teste de força do glúteo médio com o Trendelenburg, que passa a ser mais próximo da função nossa do dia a dia, né? Que é uma cadeia cinética fechada. E a gente faz uma correlação desses testes, o que eu acho importante em relação aos testes é como a gente faz a leitura deles, e não simplesmente se eles são bons ou se eles são ruins. Eu acho que se o teste é bom ou ruim, é como a gente olha e como a gente utiliza esses testes, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a avaliação do glúteo médio, a gente testa a força do glúteo médio em cadeia cinética aberta, mas a maior parte das vezes ele é utilizado em cadeia cinética fechada, né? E a gente vê uma correlação, por exemplo, direta do complexo posterolateral do quadril, né? O glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, com as disfunções de joelho, né? Então, quando pergunta assim a um profissional do movimento, que somos nós também na fisioterapia, né? Assim, ó, o que está relacionado? Assim, tudo pode estar relacionado, né? Tudo pode estar relacionado. Então, quando a gente faz a relação, por exemplo, do glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, eles não passam pelo joelho, mas as disfunções desse complexo podem gerar alterações de joelho. Logicamente que durante muito tempo, né, a gente ficou falando tudo era valgo dinâmico. Hoje a gente sabe que nem tudo é valgo dinâmico, mas que o valgo dinâmico também é algo importante, né? Então, para mim, o que tem importante dos testes especiais, sejam eles ortopédicos, neurológicos, é a leitura que o profissional faz daquilo que ele vai utilizar. Então, por que ele está utilizando o teste, qual que é a resposta que ele espera daquele teste, e depois que ele possa fazer um espelhamento entre o que ele encontrou do teste, entre o que foi a queixa do paciente e dentro do que ele achou também na ausculta. Então, para mim, o ponto mais importante do teste especial é você fazer um espelhamento com a clínica do paciente, você fazer um espelhamento com o que o paciente lhe trouxe de queixa e você fazer um espelhamento com a funcionalidade do paciente, né? Então, quando vocês trouxeram aí as questões de hiper e hipomobilidade, né? E a gente pensa sempre no segmento vertebral, acima e abaixo. A gente também vai em correlações também apendiculares, né? Ou seja, essa hipomobilidade ou essa hipermobilidade pode estar acontecendo no segmento apendicular, gerando disfunções, por exemplo, sendo fatores mais importantes dentro de uma gestão de complexidade, na coluna vertebral, né? Então, por exemplo, quando o Thiago trouxe as correlações de ombro aí, né? A gente nota a importância, por exemplo, do sistema visceral, né? As correlações do sistema visceral. Então, aqui, historiando um caso, foi muito interessante esse caso que eu avaliei há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Esse paciente até hoje virou meu amigo, né? Foi meu paciente, hoje virou meu amigo. Eu avaliei a esposa dele em casa, ela estava com a dor no ombro esquerdo, né? E aos testes ortopédicos, os testes especiais ortopédicos, davam todos positivos para uma disfunção do manguito, né? Uma síndrome do impacto e uma lesão do supraespinhal. Quando eu fiz, então, o lift de estômago, e antes de fazer o lift de estômago, eu fiz a palpação, né, dos segmentos vertebrais que têm relação com o ombro
esquerdo, né? E aí naquele segmento ela tinha uma dor interescapular também, que ela não me relatou, mas que a gente foi buscando, e o nosso trabalho dentro de uma avaliação é agir como detetive para entender quais são as relações, né? E aí, mais uma vez, dos testes especiais, do que o paciente nos trouxe, e do que a gente está observando na avaliação clínica também, da hora que o paciente levanta da cadeira e entra até o nosso consultório. E aí eu fui avaliar a torácica dela. Quando eu fazia palpação na região interescapular, ela sentia muita dor, né? E na hora que eu fiz o lift, e fazendo o lift de estômago, eu repeti os testes ortopédicos, a maior parte deles do ombro deram negativo depois do lift, e alguns deles não deram negativos, mas ela relatou uma diminuição importante da dor. Aí eu sugeri também que ela procurasse um gastro, e quando ela procurou um gastro, ela foi diagnosticada com CA de estômago, né? Então, aqui eu não estou dizendo que a gente descobriu o CA, mas que a gente foi parte do caminho para que esse paciente fizesse um diagnóstico precoce, um diagnóstico mais preciso, e através desse diagnóstico mais preciso, ele fosse encaminhado também para um tratamento mais assertivo naquele momento. Então, quando a gente fala de testes especiais, eu acho que o mais importante em relação aos testes especiais é por que eu estou utilizando ele, e muitas vezes a gente, na ânsia de entender algo, a gente começa a utilizar um bocado, uma rede de testes, sem entender o que a gente está simplesmente esperando. A gente faz uma pergunta para o paciente na anamnese e a gente não sabe o que a gente vai esperar daquela resposta, né? Então a gente fica perdido na resposta, e a mesma coisa no teste especial. Então, quando eu uso um teste especial, tem que estar claro na minha cabeça o que esse teste pode apresentar de resposta e quais são as correlações que eu preciso fazer com o que o paciente me trouxe. Então, eu encaro os testes especiais não como bom e ruim, mas sim como eu vou fazer a utilização dele e como eu vou fazer a leitura desses testes para que a gente consiga chegar a um diagnóstico mais preciso. Na verdade, um diagnóstico, quando eu falo diagnóstico, a gente ainda fica muito focado a algo muito pontual. Mas quando eu falo diagnóstico, eu quero dizer assim, naquela rede de complexidade, quais são os pontos que são mais importantes para que eu possa intervir no paciente, e intervir no paciente também não diz respeito só à nossa área, né? Intervir também diz respeito à indicação que eu vou fazer do paciente, né? Então, às vezes, o que eu tenho a entregar para o paciente naquele momento não tem a ver com a minha habilidade técnica de execução de uma técnica, mas sim do encaminhamento só. Agora você precisa passar por esse profissional aqui para resolver esse problema, para que você possa voltar aqui no consultório, né? Então, acho que isso daí é bastante importante em relação aos testes especiais. E tua fala é importante, Paulo. Acho que é muito importante, porque existe hoje, né, muita gente que faz muita crítica sobre os testes especiais, né? Então a pessoa fala assim, esse teste tem baixa acurácia, esse teste ele não tem boa confiabilidade dentro de um termo específico. E na verdade a gente percebe que muitas vezes as pessoas estão querendo buscar, a partir do teste, uma resposta direta, específica, e falando assim, que o teste resolva todos os meus problemas com a minha avaliação. E nenhum teste tem essa função, né? O teste é parte do quebra-cabeça para que se monte um correto diagnóstico de um paciente, né? Então, o teste ele funciona muito bem quando ele responde alguma pergunta que está linkada com o resto do exame físico, anamnese, mais ou menos isso, né? Exato, e de uma certa forma nós fomos todos educados para isso, né? Para encontrar um único teste, um único diagnóstico e um único tratamento. Quando, na verdade, a gente precisa encontrar uma rede de relações aí que levam o paciente a apresentar esses sinais e sintomas, né? Ainda ficando um pouquinho mais sobre esse assunto, né, ainda falando um pouquinho mais desse tema, Tiago, para mim, na minha opinião, existe diferença entre avaliação de fisioterapia e avaliação de osteopatia. Tá? Na minha opinião, estou falando fisioterapia de uma maneira mais clássica e osteopatia dentro do que se propõe a osteopatia fazer com o paciente. Para mim, existem objetivos distintos quando a gente faz os dois tipos de avaliação. Eu queria saber se, na tua opinião, também existem essas diferenças, se você também percebe uma diferença entre esses dois modelos de avaliação, e quais são os objetivos mais específicos numa avaliação de fisioterapia e quais são os objetivos mais específicos numa avaliação de osteopatia para você, ou se não, se é mais ou menos tudo igual. Cara, isso é uma pergunta assim que ela gera um estresse assim na minha cabeça, assim, no sentido de conseguir achar um caminho.
eu tenho meio que, eu transito pelos dois pontos especificamente, assim, tanto da osteopatia quanto da fisioterapia, que foi uma forma meio que natural de conseguir construir essa forma de lidar com as situações. Em relação aos exames, eu acho que eu criei uma habilidade, assim, meio que de escutar e muito, e já tentar formatar na minha mente uma forma de onde isso está chegando ali e despertar aquele sintoma naquele paciente. Foi o que a gente conversou no podcast passado, quando você consegue determinar alguns pontos importantes do perfil do paciente, da forma do padrão de dor que ele apresenta, porque isso, por mais que ele venha carregado ali, encarregado para poder fazer uma avaliação ou de fisioterapia ou de osteopatia, eu sou osteofísio, entendeu? Eu sou osteofísio e na osteofísio eu brinco com o metâmero, eu avalio tanto a parte de dermátomo, miótomo, a parte de esclerótomo, o que você colocou muito bem, que o teste mais simples é o mais importante. Para mim, não que ele seja o único, tá? Que é o determinante da palpação e sentir o tecido, né? E realmente sentir o que ali está querendo te mostrar. Só que o mais importante disso é que a gente passa por um processo de progressão, onde o Pablo falou lá atrás da graduação, né, dos testes, que a gente desdenha muito. Então, a gente não consegue passar diretamente para a pós-graduação, então a gente tem que passar pela graduação. Só que a anatomia, naquele momento, ela é um bloco. Então, hoje, o nosso raciocínio ele é muito mais voltado para aquele local, já pensando na construção do que está ligado com o resto do sistema. E aí vem a nossa deixar de ser reducionista, para a gente conseguir fazer essa condição biomecânica e conseguir fazer a interdependência desses sistemas, tá? Então, quando o paciente ele chega para mim, e eu estou falando assim, pode ser um pós-operatório, tá? Pode ser um paciente com dor, pode ser um paciente agudo, e pode ser um paciente que ele vai chegar para mim já com um diagnóstico pronto, que é o que acontece na maior parte das vezes. Que esse é um assunto também que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de lidar com ele, de falar de um diagnóstico, tá? Então, para mim, Brunão e Pablo, para mim é uma coisa assim, muito natural eu transitar por testes osteopásticos, juntamente com testes ortopédicos clássicos, baseados na história do paciente e no perfil do paciente para eu conseguir determinar realmente para onde que eu tenho que seguir, tá? Eu acho que isso aí determina muitas coisas e eu tenho que deixar claro aqui muito bem que por algum tempo eu fui muito favorável a tentar determinar qual foi o fator causador daquele problema. E hoje a gente vê que ao longo dos estudos e do que a gente fala de, a sua causa, lembra que a gente falava assim, depois de fazer um exame, de fazer teste, fala assim, a sua causa é o seu peso, a sua causa é o seu lado dominante, a sua causa é o teu esporte, a tua causa é aquilo, né? E pode ver que hoje a gente transita entre sistemas complexos, teorias da complexidade, a gente começa a determinar 6, 7, 8, 9 fatores, né, com pesos e medidas diferentes. E isso me leva muito a refletir e a trabalhar esse tipo de informação. Ô Pablo, o Thiago ficou meio em cima do muro. Não sei se você percebeu, mas ele ficou meio em cima do muro. Ele respondeu sem responder. Agora eu vou perguntar para você. O que, na tua avaliação, o que determina você falar assim, qual a prioridade desse paciente? É um tratamento de osteopatia, terapia manual, ou é um trabalho com exercício? Tem alguma coisa que o que você leva em consideração para fazer isso? Qual que é o critério que você utiliza para falar assim, qual que é a minha prioridade desse cara hoje? Vamos lá, eu tenho alguns pontos que eu acho importante, né? Eu acho que é fundamental e importante a gente dar autonomia ao paciente, né? E quando eu falo em dar autonomia ao paciente, eu entendo que, como fisioterapeuta ou como osteopata, nós somos professores do movimento, né? E muitas vezes, em ser professor do movimento, eu preciso dar autonomia ao meu aluno, né? Dar autonomia ao meu aluno, em alguns momentos, conduzir a sessão com terapia manual, com osteopatia, com técnicas onde o paciente fica mais passivo, mas o meu objetivo final é dar autonomia a esse paciente, né, para tirar ele da maca. Então, nesse momento, eu tiro ele da maca para fazer exercício. Muitas vezes,
não é na minha sessão, eu finalizo a sessão às vezes com alguns exercícios terapêuticos, mas aí eu encaminho esse paciente para a fisioterapia, para fazer a cinesioterapia lá na fisioterapia de forma geral. Então, de forma geral, o meu objetivo inicial é intervir naquele primeiro momento com o meu paciente no que é preciso fazer por ele e o que ele não consegue fazer. Então, o que eu vou lá fazer ativamente por ele, ele vai ficar passivo, mas a minha intenção é tornar o paciente autônomo, né? Ele ter autonomia dos processos dele, né? Isso daí, logicamente, que passa por uma rede de relações muito complexa, né? Por exemplo, as questões de ordem emocional, né? Então, a semana passada aqui eu atendi um paciente que estava com uma disfunção toda no lado direito, né? E a gente vê bastante nas questões da germânica a relação com o pai, né? Então, quando a gente começou a fuçar nesse mesmo processo, e aí precisei, logicamente, encaminhar ela para a psicoterapia, né? Ela foi um paciente homem, né? Ele foi para psicoterapia, e a partir daí também melhorou mais, né? Mas entrei com ele com terapia manual, com toda a parte de osteopatia, precisei fazer isso com ele, cinesioterapia, mas no entendimento da complexidade do paciente, faltava uma parte importante da cereja do bolo, que era exatamente essas questões de ordem emocional, né? Então, esse é o caminho que eu traço quando o paciente chega ao consultório comigo. Então, teve um caso bem interessante também que eu atendi há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás. Esse paciente, inclusive, ele ainda é nosso paciente aqui na clínica com fisioterapia. Esse caso foi bem interessante, porque ele chegou aqui por um encaminhamento de outro profissional, colega nosso, fisioterapeuta, né, que é amigo dele, mas que não está morando aqui em Salvador, então encaminhou ele para que eu pudesse fazer a avaliação dele. Então fiz a avaliação dele. Ele apresentava como um dos diagnósticos uma discinese escapulotorácica, né? Então eu fiz algumas intervenções da parte de osteopatia que iam auxiliar ele, e aí fiz o encaminhamento dele para a fisioterapia para que ele pudesse fazer todo o trabalho de fortalecimento. E quando a gente fala de fortalecimento, né, a gente não está necessariamente falando de músculos que estão fracos, mas sim de músculos que não conseguem ser ativados no momento ideal, né? E a gente fazer essa reeducação é importante, né? Então, o meu caminho é exatamente nesse processo. Me corrija se eu estiver errado, então, Pablo. O paciente ele começa com você, em geral, né, na maioria dos casos, na maca, para poder fazer os ajustes, as correções, etc. E na sequência, dá autonomia para o paciente a conseguir fazer através de prescrição de exercício, essas coisas, ele poder ter maior independência, etc. É isso, né? Exato. E aí ele entender que o ator principal do processo é ele e não eu como terapeuta. Até porque eu acho que é muito fácil o paciente deitar na maca e esperar que das nossas mãos ou dos nossos aparelhos saia a cura dele, quando na verdade ele é o ator principal desse processo. Então eu preciso dar autonomia. E quando eu dou autonomia para o paciente, eu também tiro das minhas costas essa síndrome do herói que todo estudante da área de saúde tem, né? Então, assim, a síndrome do sacrifício, do herói, sou eu que vou curar o paciente, não. Eu vou dar autonomia para ele, eu vou ajudar ele a conhecer melhor o corpo dele, a conhecer melhor a forma com que ele dorme, a conhecer melhor as dinâmicas sociais dele, para que daí ele crie autonomia e consiga rodar sozinho. Tiago, nem todo paciente que você avalia vai para a maca e fica ali com você no consultório. Alguns você já imediatamente encaminha para a parte de exercício e trabalha com ele ali. Então me fala o que você leva em consideração para poder definir. Você vai começar na maca, você vai direto para a parte de exercício. Capacidade funcional, dor, algum tipo de queixa específica que o paciente tem, qual que é o critério que você usa para isso? A pergunta ela é bem pertinente, e quando chega o paciente lá e você fala, será que ele vai para a maca ou será que ele vai para o exercício? Então você acaba quebrando alguns padrões ali, porque o paciente, vamos lá, né? Ele, em alguns momentos, e hoje eu escutei isso pelo menos umas 3 vezes. A coluna, ela tem a idade de uma pessoa de 80 anos. Você não pode abaixar,
ou você não pode sentar, você não pode agachar, você não pode levantar o braço, porque o que o Pablo falou, aquele fiozinho que tá o seu tendão, ele pode romper. Cara, isso, principalmente esses pacientes cinesiofóbicos, catastrofóbicos, ou com crenças aí já pré-definidas aí mentalmente, esses são os pacientes que eu faço questão de me testar o tempo todo e coloco ele para se movimentar, tá? Só que se movimentar como? A gente sabe que a gente trabalha muito com um termo que é muito corriqueiro aí dentro da reabilitação, que é a tal da exposição gradativa. Eu deixo muito pouco tempo esse paciente na maca. Eu mostro para ele a capacidade que ele tem de fazer as coisas de forma orientada, de forma controlada, graduada, para que ele consiga sair daquele dia já um pouco melhor. Por quê? Ele precisa ser o centro da coisa, como o Pablo falou, ele precisa ser o centro do atendimento e ele precisa ter responsabilidade sobre o problema dele. Isso que é uma das coisas que eu deixo muito preparada na minha fala, porque dentro do tripé que eu acredito, o tripé que eu acredito é o quê? É uma boa comunicação com a educação do que o paciente tem, a terapia manual e o exercício bem orientado. Então, dentro desse tripé, é o que eu uso na minha rotina. Qual que é o que eu vou usar mais naquele dia? Por exemplo, o exercício é uma das formas que eu consigo dar autonomia para o paciente para mostrar para ele que ele consegue fazer. E para eu conseguir dar o up, além da minha fala, da forma que eu não falo de coisas, não fico falando em dor, eu fico falando em questões de alcançar objetivos de formas positivas, e a minha mão entra para quê? Para ser a cereja do bolo, porque a gente sabe hoje que exercício associado à terapia manual, que a osteopatia é o nosso carro-chefe aqui nas condições, eu tenho respostas melhores dos meus pacientes diariamente. Então, nessa percepção de conduzir o paciente para o exercício, não é simplesmente, fisioterapia não é mais 3 de 10, fisioterapia não é uma série de 4 de 10, fisioterapia não é isso. Para quem acha que ainda a fisioterapia é isso, está totalmente enganado. Eu tenho que dar um jeito de usar tratamentos voltados para dor e incapacidade, voltados para o esforço, sem eu conseguir realmente restringir esse paciente a ficar nisso. Se ele consegue fazer 15, se ele consegue fazer 20, se ele consegue fazer só 4, entendeu? Tudo eu tenho que fazer a minha dosagem dentro das condições que cada paciente apresenta. Então, a luta é diária, a luta não é um plano linear de tratamento cartesiano do que a gente fala que a gente sabe onde a gente vai começar e como que a gente vai terminar. Acho que na fisioterapia a incerteza ela é constante, porque o fisioterapeuta que não estiver preparado para lidar com esse tipo de público, ele está totalmente equivocado quanto ao padrão de ter sempre o mesmo planejamento, já que cada dia o paciente ele chega de uma maneira e isso se chama gerenciamento de recaída. E o exercício ele me traz muito isso. Então, se eu for falar, eu não posso ficar mais em cima do muro, mas o exercício é uma das coisas que consegue me ajudar e muito no meu processo de reabilitação. Vai lá, Pablo. Eu vou contar mais uma história aqui que foi bem interessante, né, senhor? De como a gente precisa ler quem é o paciente, né? Ver o que o paciente gosta. E quando eu falo ver o que o paciente gosta, não é só entregar o que ele gosta, mas para a gente poder conduzir melhor o que a gente vai entregar para esse paciente. Então, eu recebi esse paciente há mais ou menos um mês e meio atrás, ou seja, mais ou menos há 4 ou 6 semanas atrás. Esse paciente veio por encaminhamento de um médico que é parceiro nosso, né? E a paciente é uma paciente que tinha tido neném há 12 meses. Ela quando eu falo atleta, é atleta recreativo de corrida, né? Corre 21 quilômetros, aí faz prova de 21 quilômetros 3, 4 vezes por ano. Então, é uma pessoa que gosta de movimento, que gosta de esporte. Então, quando você recebe um paciente desse, você já sabe que é um paciente que tem um perfil muito maior de exercício físico do que um paciente que fica na maca, né? Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu recebi ela, e eu conversei com o médico que me encaminhou, ele falou, eu pedi para ela suspender a corrida agora por pelo menos 4 semanas, mas a gente vai conversando, não é que ela precisa ficar 4 semanas sem correr, mas a gente vai conversando, vamos ver como é que está a evolução dela. E aí o que foi feito? Eu avaliei ela tinha tido neném mais ou menos há uns 2 ou 3 meses atrás,
ela tinha como rede de relações, né, as mais importantes aí, uma fraqueza, uma hipoativação das musculaturas do core e principalmente ali da região pélvica. Então, ela apresentava um pouco de inflamação na articulação sacroiliaca, né? Eu fiz as correções manipulativas nela. Ela saiu na primeira sessão de uma dor 8 para uma dor 2. Falei para ela agora assim, ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a parte de exercício terapêutico. Encaminhei ela para o Pilates aqui na clínica, que é um Pilates que tem uma veia específica com atleta de corrida, né? Ela, em 2 semanas, ela tinha voltado a correr, né? Ou seja, o prognóstico era que ela ficasse 4 meses afastada. Ela fez uma sessão de osteopatia e ela iniciou todo o trabalho de exercício terapêutico, né? Com o método Pilates, mas podia também ser com qualquer outro método de exercício terapêutico. E ela evoluiu super bem, voltou a correr. Então, é uma paciente que ela gosta de fazer exercício. Então, isso vai nos facilitar. Bom, aí vocês podem perguntar assim, Pablo, e o paciente que não gosta de fazer exercício? Bom, a vida não é só sobre o que a gente gosta de fazer. A vida é o que a gente precisa fazer. Então, com esse paciente que não gosta, eu vou mostrar para ele a importância do exercício, vou buscar junto com ele o que se aproxima mais do que traz menos incômodo para ele, melhor para a rotina dele, e aí eu vou introduzir uma prática também de exercício. Aqui tem um outro caso importante que está aqui na clínica também, é um paciente que chegou com um problema no ombro, uma discinésia também como diagnóstico médico, discinésia escápulo-torácica, né? E é um paciente que a gente fez a avaliação, fiz 2 sessões de osteopatia com ele, encaminhei ele para a fisioterapia para que ele fizesse exercício terapêutico, e hoje é um paciente que faz o trabalho de pós-reabilitação aqui na clínica 3 vezes por semana, né? Então, o casamento entre você entender que o paciente precisa de terapia manual ou de cinésio, e, logicamente, a leitura do que esse paciente gosta de fazer, o que ele se aproxima mais dele, e a gente poder fazer essa entrega de maneira mais eficiente. Beleza, eu vou te fazer outra provocação, Paulo, para pegar essa mesma linha aí, ó. Então, paciente a gente não escolhe, tá? A gente é escolhido. É mais ou menos essa a lógica aí de quem procura a gente para qualquer tipo de consulta. Mas imagine que em determinada situação, imagina aí que hoje, saindo daqui dessa gravação, você tenha teu próximo paciente no consultório que você ainda não sabe quem é. Se fosse para você escolher que tipo de paciente você gostaria ou você preferiria atender nessa próxima sessão? Entre um paciente agudo, um paciente crônico, aquele crônico mesmo, já pensando com todos os problemas do paciente crônico, um pós-operatório ou paciente mecânico. Se fosse para você escolher um aí no teu próximo horário de atendimento, qual a tua preferência? E por quê? Eu gosto muito dos pacientes crônicos, simplesmente porque são os pacientes que mais me desafiam, no sentido de que são os pacientes que normalmente chegam com uma rede de relações bastante complexa, né? Então, que tem relações com cinesiofobia, que tem relações com toda a parte emocional, que é uma parte que eu gosto bastante, né? Então, o paciente crônico é basicamente o perfil de paciente que eu gosto de atender. É um paciente que já passou por uma gama de tratamentos, às vezes com pequena melhora, e muitas vezes, a maior parte das vezes, não é porque o profissional que atendeu ele anteriormente era ruim, não é sobre isso. É porque muitas vezes o que o paciente buscava ali não era que o profissional estava habilitado a entregar naquele momento, né? É um paciente que, quando ele tem uma melhora, ele também vende melhor o seu tratamento, né? Um paciente que vira basicamente uma propaganda sua ambulante. Então, um paciente crônico, esse é o paciente que é o meu perfil, né? É um paciente que ele vai apresentando melhoras. Eu gosto muito de trabalhar com essa questão da educação com o paciente, das mudanças de rotinas de alimentação, de sono, das relações emocionais. Então, o perfil do paciente crônico é o que se encaixa mais no que eu gosto de atender. Me desafia mais e, por me desafiar mais, me cobra mais para eu estudar, e também, quando consigo fazer uma boa entrega, esse paciente ele fica encantado e ele me traz mais pacientes.
Thiago, eu sei que você está esperando eu perguntar a mesma coisa para você, mas eu não vou perguntar. Eu sei que você já tem a resposta na ponta da língua aí, então eu vou perguntar outra coisa. Qual que é o critério de alta para você, para o paciente agudo, o crônico, o mecânico e o PO? Cara, tu tava aqui na ponta da língua, tava coçando aqui que eu queria falar. Mas no outro momento eu falo. Ai, ai. Cara, a questão do critério de alta, os diferentes, quando você pega um paciente, quando eu pego um pós-operatório, seja um pós-operatório de LCA, que você sabe que tem um programa a seguir, que todo mundo acha que esse protocolo ele vai te ajudar em todos os momentos, e você seguindo ele à risca é uma coisa que você fala assim, pô, tu faz isso que vai dar certo. Não é bem por aí não, tá? Então aí entraria numa dinâmica do que o Pablo colocou, porque isso aí entraria também dentro desse protocolo, que nem sempre é do jeito que a gente imagina, e nem sempre é do jeito que, a maior parte das vezes, não é do jeito que a gente, né, se programa. Enfim. Mas a gente tem um tempo, né? A biologia tem um tempo, as pesquisas mostram um tempo, então a gente não faz milagre com o paciente. O paciente, a primeira coisa que ele quer fazer dentro do protocolo, eu quero tirar tipóia antes do tempo, eu quero tirar a muleta antes do tempo, todo mundo acha. Contra a biologia ninguém briga, e para isso a gente tem que respeitar esse momento. Só que quando você planeja, né, você, por exemplo, hoje um tempo bom para você, um LCA para você voltar a ter uma alta ao esporte, por exemplo, 8 meses, né, no mínimo, e tem pacientes assim que duram até 12 meses. A gente tem mais ou menos. Um paciente pós-operatório de ombro, uma lesão de manguito, um reparo de manguito, você sabe que uma atividade esportiva ali, por uns 6 meses, ele retorna a fazer as suas atividades de uma forma mais segura. Então, com o protocolo fica muito mais fácil, tá? Um paciente, você perguntou agudo, crônico e mecânico, né? Paciente crônico, como o Pablo colocou muito bem, esse paciente crônico, ele é uma montanha-russa, tá? E essa montanha-russa onde você vai ter que entrar na loucura do atendimento e você tem que se virar dia a dia do jeito que ele chegar, você vai ter que propor aquilo que você coloca. Só que eu me baseio muito em relação a como que esse paciente chega, em relação à dor e capacidade funcional. Vai ter muita gente que vai se priorizar com questionários, né, de chegada e de alta para esse paciente. Como para atividade, tem alguns questionários também de prontidão psicológica aí para esportistas, que também são utilizados como demanda de alta, para ver se esse paciente está realmente confiante para voltar a fazer. E não é só dor e capacidade, muitas vezes essa dor e capacidade está envolvida com o fator psicoemocional aí em relação a isso. A gente tem que levar em consideração, não é simplesmente falar assim, vai que você está pronto, só que eu tenho que fazer tudo o que ele faria lá na frente, previamente. E vou usar até uma ligação ontem que eu até fiquei feliz, né? Até um atleta, aproveitando a questão do esporte, um atleta, né, amigo aqui, que joga hoje no Juventude Série A de brasileiro, teve uma queda com uma lesão de uma LAC no ombro, não lembro se era no ombro direito, então uma luxação acromioclavicular importante, passou por um procedimento cirúrgico, e ainda aquela condição do auxílio, né, do fisioterapeuta, assim, de referência para ele, o fisioterapeuta particular ali que ele tem que ter a confiança. Porque ainda o momento de transição dele para ir para o contato, porque a fisioterapia é aquilo, o que você faz? Eu sou marcador, eu sou meio de campo, eu tenho choque, eu posso ter queda, né? Eu posso ter marcação, eu tenho que fazer o envolvimento de tudo isso. Enquanto ele não estiver fazendo isso, eu não consigo dar alta para ele. Porque isso é uma questão muito mais de uma habilidade funcional. Então isso me chamou muita atenção, assim, para um tipo de atendimento, para um cara que é padrão ouro, né? É o cara que todo mundo quer pegar, como a gente vê Dilson trabalhando muito bem aqui em São Paulo. Então eu acho que essa questão do esporte tem muito disso de você ver psicologicamente como que esse cara tá para poder voltar. O paciente crônico, o que eu falei, você avalia a dor e incapacidade para ele conseguir realmente ter confiança para fazer as coisas no dia a dia. O agudo é aquele que você vê os nossos colegas aí trabalharem muito bem, onde você devolve para ele entende que você tira ele da crise, e é esse paciente que ele acha que a dor dele passou, ele quer ir embora, ele nunca mais quer te ver. Mas é um paciente que tem que se encontrar em um processo de manutenção, porque você tem que avaliar os pontos críticos e fazer orientações, né? Acho que o paciente agudo, ele tem que ter um cuidado maior e um acompanhamento, né,
ele tem uma alta, eu acho que mais rápida, mas ele tem que ter um acompanhamento próximo e tá monitorando esse paciente. Então, dentro das experiências que a gente tem, só que esse paciente agudo, muitas vezes, o que acontece? Você vira o cara de referência dele e ele quer estar perto de você para que não aconteça isso de novo. Isso é bom, porque você acaba partindo para um trabalho preventivo, certo? Então, isso dá uma dinâmica, uma importância maior. Por quê? Por que eu falo isso? Isso já aconteceu com vocês, já vi Bruno atender, já vi Pablo atender, que são os pacientes que, primeira coisa que ele faz quando ele tem algum desconforto, ele liga para você. E isso não tem preço, né? Acho que dentro de tudo isso. Não sei a experiência de vocês aí. E eu acho que quando eu eu tô meio que direcionando, entre aspas, protocolando, e eu sei que a realidade do que eu tô falando não é bem essa do jeito que eu tô conduzindo, mas é para ficar um pouco mais fácil também de quem tá ouvindo, assistindo a gente, conseguir visualizar melhor as coisas que a gente tá falando, né? Meu objetivo é esse, e eu também sei que o que a gente tá tentando construir aqui, e que tá mais forte, acho que na fala de todo mundo, é a necessidade de um olhar aí sempre mais amplo, né? Mais amplo e mais específico em relação aos problemas que essa pessoa tem, em relação a como é que a gente pode ajudá-lo nesse sentido. Eu fiz essas perguntas sobre esses tipos de pacientes, né? E eu acho super importante isso porque o Thiago falou, pro PO, não existe milagre com o PO. Existe, claro, critério, metodologia, trabalho duro, cuidado, mas PO tem protocolo a seguir. E especialmente de tempo, né, Thiago? Especialmente assim, a minha maior preocupação com os POs são os tempos. Às vezes a gente vê um paciente PO evoluir rápido, e aí de repente isso vira gatilho para pular a etapa de processo de reabilitação, e sempre que a gente pula uma etapa aí, a chance de tropeçar lá na frente, ela é maior, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso, por melhor que seja a evolução do paciente, ou por pior que seja a evolução do paciente. A gente tem que ser cuidadoso, né, de respeitar as etapas. O paciente crônico, o Paulo também falou bastante do paciente crônico, por quê? Então, para mim, o critério do PO é o protocolo, é um critério importante, principalmente relacionado a tempo, não a metodologia de trabalho, mas a tempo. O crônico, eu diria assim, ó, se fosse para eu resumir numa coisa mais específica, o crônico é estilo de vida. Qual que é o critério de alta? Estilo de vida. Não, quem que muda estilo de vida aqui? Não muda, é difícil. Mas tem gente que muda mais rápido, tem gente que muda mais devagar, tem gente que precisa de mais ajuda, tem gente que é mais independente, blá 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 blá. Quer dizer, enquanto não tiver clara a mudança de estilo de vida, essa pessoa é paciente. Porque se não tiver mudança de estilo de vida, os fatores provocativos ali daqueles problemas que esse paciente está enfrentando, que podem ser de ordens mecânicas, emocionais, metabólicas e etc, alimentares, enfim. Enquanto não tiver mudança dessa perspectiva, é muito difícil esse paciente ficar sozinho. Senão é o que o Thiago falou, montanha-russa, recaída, melhora, recaída, melhora, recaída, melhora. E quando a gente fala do paciente agudo e o mecânico, na maioria das vezes, o agudo é mecânico. Na maioria das vezes ele é mecânico. Então, teoricamente, assim, qual que é o principal critério? É a funcionalidade. Ó, a funcionalidade está ok, ele já está adequado e tal. É lógico que nesse momento você pode falar assim, agora eu quero que você venha para cá e fique comigo, talvez não mais para ser um paciente que precisa de reabilitação, talvez um trabalho muito mais de prevenção, cuidado, quando eu falo força, né, não fique pensando em força muscular, é a força, como que a gente pode fortalecer o indivíduo no sentido das proteções que ele precisa para poder exercer as atividades do dia a dia dele, né? E aí eu acho que vai muito nesse sentido. E quando a gente está explorando um pouco desses lados também nessa questão, né, de osteopatia e fisioterapia, eu acho que é uma coisa importante para a gente reforçar aqui, que a gente não está querendo dizer que existe um melhor do que o outro. Na verdade, vai estar clichê ainda a gente falar isso, né? Não existe mesmo melhor que o outro. E também não existe um mais fácil que o outro. Um bom fisioterapeuta não é fácil de encontrar. Da mesma maneira que não é fácil de encontrar um bom osteopata. Os dois precisam de conhecimento, experiência, trabalho duro, estudo e etc. E tudo mais que a gente está acostumado a ver por aí. Agora, problemas relacionados às questões mais específicas do que a gente chama da fisioterapia mais clássica, principalmente a prescrição de exercício, a pessoa precisa ser boa nisso.
E problemas de ordem do que a gente chama de uma integração entre os fatores mecânicos, fisiológicos, sistêmicos, emocionais. A osteopatia ela tem mais recurso e habilidade para trabalhar com isso e criar metodologias de diagnóstico e tratamento, né? Então é importante também que a gente respeite isso. E do mesmo jeito que o Pablo falou, né, quando eu preciso eu encaminho para A, B, o Thiago falou quando eu preciso de ajuda aqui e tal, que sirva para que todo mundo possa pensar qual o seu limite e até onde eu consigo ir com o meu paciente para poder realmente, de fato, ajudá-lo, né, nesse processo de dele encontrar os seus mecanismos de cura. Dito tudo isso, né, que na verdade eu só estou dando uma cercada no que vocês disseram aí também, eu acho que a gente tem um ponto muito importante aqui para poder começar a finalizar a nossa discussão, que é assim, tudo que a gente está falando é complexo. Vocês falaram muitas vezes, da complexidade, teoria da complexidade, quer dizer, movimento é complexo, saúde é complexo, estilo de vida é complexo, e a gente sabe que tem muita gente aí que está buscando caminho para poder melhorar na sua capacidade de leitura, leitura de paciente, interpretação de paciente, melhora como terapeuta e etc, etc. Então, assim, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre como que um estudante se prepara para ser fisioterapeuta, qual que é o papel da especialização na vida de um fisioterapeuta, qual que é o papel do que a gente chama de pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado na vida de fisioterapeuta, na opinião de vocês. Então, como que alguém da graduação se prepara para ser físio, quais são as suas limitações ali no sentido de melhorar ou de ser um bom profissional, qual que é o papel de um aluno de especialização e o que está buscando um aluno de mestrado e doutorado. Pablo, começa você. Vamos lá. A primeira pergunta foi relacionada ao estudante de graduação, né? Eu acho que hoje a primeira coisa para a gente pensar no estudante de graduação é que a graduação hoje ela vem passando por uma transformação no sistema educacional, né? Assim, a ideia de que um professor está ali na frente passando o conhecimento dele para uma gama de alunos, né, tem mudado. Então, mudado no sentido de que hoje a gente trabalha mais com a gestão de problemas e a gente, através daquele problema ali, a gente trabalha vários componentes curriculares, né? Então, hoje existe uma mudança, né, uma transição no ensino superior, né, que já começou, mas ainda está a passo de tartaruga, então essa é uma questão muito importante, né? A gente sempre viu que a formação do profissional da área de saúde é uma formação generalista, mas o que a gente vê na prática, na graduação, não é isso, né? O aluno sai ainda muito verde para muitas coisas, né? Para a maior parte da profissão, né? Dito isso, também a gente precisa lembrar que a gente passou por um momento crítico agora, que foi o momento da pandemia, né? Que passou ali lá 1 ou 2 anos atrás, onde a gente formou ainda profissionais com pouca experiência prática, profissionais que têm um conhecimento analítico muito bom, mas que têm um conhecimento experiencial muito pequeno, né, muito incipiente. Então, há também essa demanda de profissionais que estão caindo hoje no mercado de trabalho, né, nas diversas áreas da graduação, isso não se restringe só à fisioterapia, mas que tem um conhecimento experiencial muito pequeno, já limitado por essa questão também da própria pandemia, né? Então, eu vejo que é importante para o aluno direcionar quais são as suas habilidades, os seus focos, os seus propósitos, o que toca realmente o seu coração, para que ele possa direcionar a sua carreira para estudar. E em relação a cursos de extensão, a programas de pesquisa, todo esse processo que ele possa construir uma carreira. O entendimento também de que o estudante, o profissional se forma não quando ele recebe o diploma, mas que ele se forma desde a hora que ele entra na faculdade, né? Então ele está se formando a cada momento, a cada vez que ele estuda, que ele senta para estudar, a cada disciplina que ele vai pegando, a cada componente curricular que ele vai passando. Então ele vai, é uma formação, é um processo, realmente como o próprio nome já diz, né? Um processo que tem um começo, um meio e parece que nunca tem um fim realmente, né? A gente está em
constante estudo e evolução. Depois, a segunda pergunta foi em relação a mestrado, doutorado, né, especialização, né? Eu acho que é fundamental, né, embora a gente ainda tenha uma formatação ainda do mestrado, doutorado ainda dentro de um processo ainda que necessita mudanças, né? E aqui eu não estou fazendo uma crítica à pesquisa. Eu entendo que hoje o entendimento da ciência, né, é que o todo não é só a soma das partes, né, mas também a interação entre as partes, né. Então a gente tem essa limitação hoje no contexto científico que a gente está vencendo logicamente com essas novas teorias aí da complexidade, das teorias sistêmicas. Então esse é um processo importante, né, que é o processo de você buscar a ciência, né, e entender também que a ciência, assim como qualquer outro conhecimento, tem as suas limitações e que a gente vai, logicamente, à medida do processo de evolução, vencendo cada uma das limitações. Você me lembra qual foi a última pergunta, Bruno? Não, é isso, né? Quais são as questões relacionadas a esses três? Acho que é isso. Aí você já comentou os três. Tiago, é a mesma pergunta, assim, mas até se você pudesse falar um pouco mais, de repente, da tua experiência pessoal até. O que você tem hoje que você acha que é muito forte ali da tua graduação? O que você tem hoje que é muito forte da tua especialização? O que você tem hoje que você acha que é mais forte aí do teu mestrado e doutorado? Então vamos lá, vou dar uma volta no tempo aí e falar de algumas considerações que, na verdade, quando você fez essa pergunta, eu comecei a pensar como que eu era naquela época, há 20 e poucos anos atrás, né? Desde quando eu entrei na faculdade, onde você tinha algumas ideias de como que era a faculdade, né? E aí onde você dava de cara com matérias básicas de anatomia, que talvez não eram tão valorizadas, recursos lá de movimento, como aulas de cinesiologia, biomecânica, e as coisas eram totalmente, né, cumpridas dentro de uma tarefa com professores diferentes, com experiências diferentes, e mesmo de professores que não atuavam como fisioterapeutas clínicos, né? Então, acho que aí é um grande diferencial onde você tem que rebolar para isso. Então, eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso, e na hora que você foi juntar as ferramentas para você conseguir construir, por exemplo, um diagnóstico, uma prescrição de uma sessão de exercícios para aquele paciente, acho que essa era a maior dificuldade. Então, juntando a dificuldade de juntar as peças do quebra-cabeça, a dificuldade de uma experiência clínica pelo seu professor, e também uma dificuldade, até que a minha não, porque eu comecei a fazer estágio, que isso é um dos pontos marcos que eu me orgulho mais desde o segundo ano de faculdade. Então, estágio gratuito não, eu tinha que pagar. Isso aí é uma coisa assim que, se eu tivesse que pagar, valeria a pena fazer tudo de novo. Por quê? Muitas pessoas se falam do que eu te falei antes aqui, da inteligência, uma inteligência emocional e intelectual. Então, a gente estava muita questão da parte intelectual, e a parte emocional era muito trabalhada, quase não era trabalhada, quase não se falava disso. Tá? Por que eu estou falando disso? Lidar com gente não é pegar um livro e querer estudar um livro e querer lidar com gente. Então, a primeira coisa que você tem é saber lidar com pessoas que sofrem por algum tipo de problema. Então, imagina um moleque ali com 19, 20 anos ali tentando argumentar algumas situações no seu estágio, mas já passando previamente o que lhe estava por vir. Então, quando você antecipa alguns sofrimentos, mesmo que doa um pouco, com certeza a trajetória ela vale a pena, porque na frente a porrada vai ser menor. Tá? Isso eu consegui construir, me lapidar um pouco mais, foi onde eu consegui aparecer, onde eu consegui meu primeiro emprego, onde minha professora falou, não, é você que eu quero. Entendeu? Eu falei assim, porra, já valeu a pena. Tá? Aí veio para o segundo momento, né? Falei assim, e agora, vou estudar? Até a gente se encontrou em alguns momentos, onde eu falei, então, agora eu já meio que falei, ó, eu tô no caminho, eu gosto de fazer isso, agora eu quero ser algo mais. Aí eu fui para pós-graduação, onde a gente escolhe a primeira coisa, fala assim, ó, eu quero o quê? Eu quero ortopedia, neurologia, respiratória, então vamos para ortopedia desportiva e traumato. Então, vamos nessa, vamos buscar coisas novas. E aí, a pós-graduação, ela veio cada vez mais valorizar a minha graduação, porque foi ela que me fez realmente escolher aquele caminho, por alguns caminhos que também eu escolhi ali atrás. E aí veio o segundo momento, onde a osteopatia entrou na minha vida, e onde a osteopatia ela deu a virada de chave.
onde a questão daquele menino, ele começou a se tornar um pouco mais maduro, e aí começou a escolher alguns caminhos, né? Não que fossem caminhos mais fáceis, mas a pós-graduação, ela me veio mostrar o quão correto eu fui na minha escolha e as pessoas que estavam ao meu lado, tá? E a partir disso, pensar em dar aula, pensar em uma coisa além, tipo, eu gosto de dar aula, eu gosto de passar isso, o conhecimento para frente, nunca foi a minha escolha, sabe? Mas sabe quem que me escolheu? Um curso técnico. Um curso técnico de imobilização engessada, onde me deu a primeira oportunidade para eu falar para pessoas leigas que queriam crescer na vida, para largar de ser gari, para largar de ser faxineira, para largar de ser... Então aí eu comecei, isso foi um tapa na cara, que as pessoas trabalhavam o dia inteiro, iam lá numa segunda noite para escutar um moleque falar de anatomia, sabe? Como que eu falo de osso e ligamento para uma pessoa leiga? Então, ali foi o tapa na cara que eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero atender, eu quero lidar com gente e eu quero seguir nisso. Aí o mestrado e doutorado, ele veio para me tirar do... Nunca foi a minha, esse sempre foi a minha dificuldade. A pesquisa ela é importante, mas sempre foi... Eu nunca fui preparado na faculdade para fazer pesquisa. Eu nunca fui incentivado a fazer esse tipo de coisa. Então, foi uma das maiores dificuldades que eu tive, o Brunão pôde acompanhar aí também, que foram umas porradas de uns 4, 6 anos aí, capengando até conseguir no meio da pandemia terminar esse sonho, porque assim, o objetivo era muito mais pessoal, de uma pessoa que depositou a vida dentro de uma profissão que é o que me faz viver hoje, todos os dias em relação a isso, que eu não consigo dividir essas situações. Então, a ciência ela é importante no nosso dia a dia, a ciência é importante quando você conversa com o paciente. Não estou falando que eu estou rotulado ou que eu não tenho outras visões, tá? Mas ela é importante porque quando você fica em constante preparo para isso, e a ciência ela te dá um respaldo melhor e te ajuda a... Não estou falando de verdade absoluta, pelo amor de Deus, mas eu estou falando assim de uma preparação, como o Pablo falou ali, de outros sistemas, né? E que o Bruno falou complexo, e não confunda com complicado, mas são complexos, né? As nossas preparações. E a gente está falando aqui de dinossauros de mais de 20 anos aí de porrada todos os dias, mas a gente está em pé ainda, né? Eu queria complementar essa fala de Thiagão aí, né? Basicamente, nesse entendimento aí, a gente percebe que tudo que Thiago falou, né? Ele olhou para trás, né? Tem um discurso bem legal de Steve Jobs, que ele fez, se eu não me engano, em Stanford, que ele fala que o marco ele não acontece do presente para o futuro, mas sim quando a gente olha do futuro lá para o passado. E é exatamente isso daí, né? Quando a gente começa a olhar para o passado, a gente vê em cada momento da nossa vida que foi um marco, né? Então, quando eu olho para a minha vida assim, eu percebo, por exemplo, quando eu comecei a estudar osteopatia, eu não sabia nem o que era osteopatia e fui estudar por indicação de um professor meu. E lá foi onde eu me deparei pela primeira vez, né, em 2005, em falar de complexidade, né? O termo não era complexidade, mas já se falava em complexidade, mas ainda a gente tinha uma perna presa, por exemplo, em um conhecimento engessado que era a cadeia lesional, né? E aí existia um conflito interno, falar, pô, se cada indivíduo ele realmente é único, como é que eu posso achar que todos vão seguir essa mesma cadeia, né? E ao longo desse processo da minha aprendizagem, a osteopatia também foi mudando, né? Também foi se transformando, também foi se reconstruindo e quebrando um pouquinho com esse conceito de cadeia lesional. Aí depois eu fui fazer o meu mestrado foi em educação. Aí lá no mestrado de educação eu conheci um filósofo, né, antropólogo, que foi o Edgar Morin, que fala sobre o pensamento complexo, né? O mestrado de educação, e aí faz uma correlação com o que a gente trabalha na prática clínica, que é educar o paciente para o movimento, né? E como é complexo, por exemplo, realizar exercícios e depois tentar fazer com que esses exercícios eles façam espelhamento com a prática do cara, por exemplo, do paciente numa atividade física ou na parte laboral ou no seu lazer, né? Ou seja, como transformar aquele exercício que ele é linear em algo complexo na vida do paciente para prevenir lesão, ou para curar lesão, ou para restabelecer função, que é o nosso papel, né? Então, quando a gente olha para esse todo, a gente consegue ver
em cada momento onde foi o marco, né? Nisso tudo aí exige sempre da gente trabalho, dedicação, prioridade e planejamento, né? São focos importantes no processo aí. Maravilha. Eu começo a pensar assim, ó, o que acho que olhando até um pouco para a minha história também, né? O que a graduação me trouxe de característica? Eu acho que amadurecimento e responsabilidade. Eu acho que naquela idade, né, principalmente para quem estudou mais jovem, né, eu comecei a estudar com, sei lá, 18 anos de idade, né, a gente é muito reclamão nessa idade. A gente quer criticar muito as coisas e a gente ainda não tem nem vivência, nem experiência, nem maturidade para reclamar de muita coisa. Eu acho que um aluno de graduação, ele começa a amadurecer quando ele começa a fazer o que está sendo proposto para ele, mesmo que naquele momento aquilo não faça tanto sentido, porque tem alguém ali preparado, cuidando para que esse processo possa evoluir. E conforme a gente vai amadurecendo e criando responsabilidade e compromisso com aquilo que a gente está fazendo, tudo começa a ficar muito mais fácil depois disso. Então a gente até sofre um pouco mais. Hoje, se a gente olha para a nossa graduação e fala assim, como é que eu sofri? É fácil a graduação. É fácil considerando o que você se tornou hoje, né? Porque na época não era fácil, porque eu acho que ainda não existia tanto compromisso, ou um compromisso tão sólido, tão importante com aquelas causas que estavam propostas ali. Eu acho que depois da especialização a gente começa a adquirir um conhecimento maior, mais específico. E esse conhecimento vai fazer muito parte do nosso crescimento profissional a partir de então. Então, assim, quem faz uma especialização e não consegue entender o quanto de conhecimento que está recebendo, que não consegue colocar em prática efetivamente esse conhecimento que está recebendo, essa pessoa não está conseguindo aproveitar a especialização dela. E aí, muitas vezes, porque ela falhou na graduação, ela não teve amadurecimento, ela não teve responsabilidade adquirida o suficiente para poder pegar essa especialização e transformar ela realmente numa ponte entre o A e o B. Eu era A, agora eu quero ser algo melhor, né? Então, eu acho que precisa um pouco disso. Então, essas etapas eu acho que são muito importantes de serem realmente vividas em sua plenitude. Não é fácil, a gente tem 1 milhão de motivos para poder dizer por que eu não vou conseguir fazer isso, né? Então é muito fácil achar motivo para dizer porque eu não consegui porque minha avó está doente, eu não consegui porque meu carro quebrou, eu não consegui. Os motivos eles estão lá o tempo todo, né? Confrontando a necessidade da gente realmente buscar os nossos caminhos. E aí o que eu penso muito do stricto sensu hoje, né, do mestrado e doutorado, é a gente poder ser realmente capaz de fazer leitura crítica. Porque a gente é bombardeado de informação o tempo todo, e acho que o mestrado e o doutorado, elas dão uma condição muito importante para o aluno de conseguir ser mais crítico com o que lê. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é que o que tem de produção científica é o melhor e o resto é o pior. Esse é o grande diferencial. Leitura crítica é capaz de... Como é que você aprende a fazer leitura crítica? Não é só lendo artigo, é fazendo experimentação científica, para você saber toda a dificuldade que você tem para exercer um trabalho e se ele realmente é capaz de responder todas as suas perguntas em sua plenitude. Quem já fez experimentação científica e teve critério para fazer isso, sabe de todos os problemas que a gente tem durante esse processo. Quando a gente faz o experimento, especialmente o experimento em seres humanos, a gente sabe de todos os problemas que existem ali. Então, leitura crítica é entender, valoriza aquilo que foi produzido, valoriza as conclusões dos autores e seja crítico com o modelo que foi adotado, e muito cuidado quando um resultado ele começa a criar uma verdade intransponível e absoluta, porque na maioria das vezes isso não é possível de ser concluído dessa maneira. E só para fechar o gancho disso, para a gente finalizar aí, entrando no fim mesmo do nosso papo, no meio desse turbilhão de coisas, Pablo, o cara que está aí, ó, buscando o seu caminho, o cara está buscando a trajetória dele, ele está em algum momento desses aqui, ó, ele tá em alguma parte desse lugar. E aí ele tem 2 caras para poder ajudá-lo como modelo, referência, como uma pessoa que pode ser uma pessoa que ajude ele a encontrar a melhor opção. Ele tem o guru e ele tem o expert.
Eu vou chamar de guru aquele que tem todas as respostas e os 7 passos ou os 10 passos para o sucesso. Siga os 10 passos que tudo vai dar certo. E eu estou chamando de expert aquela pessoa que normalmente não repete o mesmo discurso, mas a cada vez que fala, ele traz clareza naquilo que está sendo discutido. Como é que eu acho? Como é que uma pessoa faz para buscar diferenciar esses dois caras que estão aí o tempo todo falando na cabeça dele? Eu vou aproveitar esse gancho da sua última fala aí, né, que é do conhecimento científico, né, de como a gente lê o artigo e transforma isso na prática, né, isso aí é fantástico, é pegar o conhecimento analítico e colocar ele no conhecimento experiencial, né, e aí quando você fala do guru e do expert, né, então para mim é fundamental, assim, o guru, eu já fico meio com o pé atrás quando eu ouço assim, ó, os 10 passos, os 7 passos para a felicidade, os 10 passos, assim, ó, é muito individual, né? E aí, por exemplo, onde é que eu vejo muito expert? Né? Assim, ó, é fantástico isso daí. Por exemplo, no estágio. No estágio nosso da pós-graduação, eu vejo muito expert. O aluno que chega lá, tem 2 alunos, tem um aluno que ele chega e ele fica o estágio inteiro só olhando. Esse aluno, ele tem pouca evolução. Agora, o aluno que ele chega e ele coloca a mão para fazer, né, junto com a gente ali, esse é o expert. Por quê? Porque a cada encontro nosso do estágio, ele vai atendendo um paciente novo e ele vai ganhando novas habilidades manuais, de avaliação, de tratamento. Então, o estágio é uma possibilidade fantástica para esses 2 alunos. O que é que faz a diferença? É o cara que chega ali e se coloca na condição de aprendiz, de fazer, de aprendiz no sentido de conhecimento experiencial, colocar a mão, e ali é que eu vou ganhar experiência com um paciente, com 2 pacientes, com 3 pacientes, e não só ver o colega atendendo, e não só ver. Então, assim, tem um aluno que ele vai querer vir aqui no consultório para que ele possa me ver atendendo. Esse paciente, ele vai ter esse aluno vai ter um tipo de conhecimento. Mas aquele aluno que, além de ele vir no consultório acompanhar um atendimento, ele vai para o estágio e, além de acompanhar o atendimento no estágio, ele coloca a mão no paciente, cara, esse cara aí, ele tem uma condição de avanço profissional sensacional. Aqui eu vou, inclusive, como é que eu posso dizer assim, eu vou citar o nome aqui de uma aluna nossa, de uma ex-aluna nossa, né, que hoje se encontra em atendimento, que é Michelle. Michelle, ela durante quase 3 anos, ela frequentou todos os encontros de estágio, todos. E a cada encontro de estágio, ela estava na condição sempre de colocar a mão no paciente, né? Buscando sempre a ajuda de um profissional que tinha uma experiência maior, o professor que estava ali, né? E a Michelle, ela teve um crescimento exponencial na osteopatia, assim, gritante, ao ponto de fazer, por exemplo, eu receber pacientes, não ter como atender pacientes e fazer um encaminhamento para ela de maneira muito tranquila, porque saber que tinha certeza que esse paciente estaria em excelentes mãos. Por quê? Porque ela foi para o estágio e colocou a mão. Então, experiência a gente não adquire olhando, a gente adquire fazendo. Então, para mim, isso aí é importantíssimo e eu vejo isso constantemente nos programas de treinamento nossos aqui na Brafim e nos nossos estágios. Isso é fantástico. Esse final de semana, inclusive, eu vou dar um módulo, que é um módulo de integração de sistemas, né? Em que a gente vai integrar todos os sistemas do aluno que fez a formação estrutural craniana e visceral e depois que fez o CO. Então, ele vai integrar todos os sistemas, ele agora vai colocar a mão mais uma vez no paciente e uma gestão do professor ali o tempo todo, o que faz ele ganhar experiência de maneira segura, né? E ele, logicamente, depois dali, colocar isso na prática dele do consultório. Então, eu acho que isso é fundamental, muito mais importante do que a gente vê hoje, que é os 10 passos para a felicidade, os 10 passos para você chegar até aqui. Então, isso daí me deixa muito com o pé atrás, né? A gente tem um bocado, desculpa estender a minha fala, a gente tem um bocado de profissionais das redes sociais que são fantásticos nas redes sociais, né? Muito bom,
nas redes sociais, mas que quando vão para a prática, a entrega não é a mesma. Exatamente isso. É isso, esse que eu chamei de guru. É o guru. Tiago, aonde que uma pessoa deve procurar um expert para se inspirar, não para copiar, para se inspirar? O Pablo acabou de falar, e aonde estão os gurus? Na maioria Vou das começar vezes. pelo guru. O guru tá aqui. Geralmente ele aparece pouco. Você nunca viu ele, não. Na verdade, que ele aparece muito nas redes, só que você nunca viu ele ao vivo, tipo Lombardi, entendeu? É o cara que faz promessa sem erguer um dedo, né? Te vende o resultado e a promessa de vida de você enriquecer e ter resultado sem mesmo ter passado por isso. É o famoso braço curto ou o famoso mentira, porque mentira tem perna curta. E para mim, o cara que tem expertise, tá? O cara que tem expertise é aquele cara, eu vou falar onde ele tá, é aquele cara que abdica grande parte das suas coisas para conseguir atingir o que ele quer. Ele vai errar, ele vai cair, ele vai levantar, ele vai se ferrar um pouquinho por dia e esse cara vai continuar no processo, porque isso é a lei da vida e a lei do esforço. Não tem vitória sem trajetória. E eu vivo, graças a Deus, no meio de vários experts. Eu vou dar exemplos do próprio ambiente de trabalho, que as próprias pessoas escolhidas para trabalhar são as vitrines que mal elas sabiam que elas estavam sendo observadas. A gente pode falar pelo time Physiocor, a gente pode falar pelo time Ebrafin, a gente pode falar porque o tempo todo, né, porque a gente se atrai e a gente se quer perto, baseado em trabalho, baseado em esforço. Eu acho que isso vem muito de encontro com os nossos propósitos. E um dia a gente foi olhado também. Você pode ter certeza, mas a gente fez por merecer de ser um expert naquele momento do que a gente tinha para entregar e alguém estava olhando pela gente. Então, eu acho que a diferença é o trabalho, é a entrega, é o apanhar, é o levantar e é o se ferrar um pouquinho todo dia. Então, não tem como, não tem segredo, não tem encurtar o caminho, não tem pular fase, não tem como pular etapa, sabe? A vida realmente ela é feita para ser vivida e a gente está aqui para mostrar um pouquinho dos nossos arranhões, nas nossas dores e tentar mudar a vida de vocês que estão assistindo aqui, que é o nosso maior objetivo, que é atingir um pouco, né, com as nossas histórias, com as nossas vivências, que vocês um dia aqui também nos mostrem as experiências de vocês. Maravilha. É mais ou menos assim, né? O guru, normalmente, ele te faz promessas. E o expert, normalmente, ele te entrega clareza. Então, você escolhe o que você está buscando e o que você quer receber. A promessa, normalmente, é mais fácil. Clareza é a capacidade de entender uma coisa que ainda não está sendo vista da maneira como ela é e enxergar muitas vezes isso não é fácil. Estamos chegando ao fim aí dessa segunda parte do nosso Podfísio, falando de sistema de avaliação, processo de construção de diagnóstico. Queria agradecer mais uma vez aí pelo tempo, pela oportunidade de falar com vocês. Sempre é uma conversa enriquecedora, uma conversa que me traz clareza. Então, como eu estou aqui diante de dois experts, é o tipo de conversa que me traz clareza e por isso realmente meu muito obrigado. E é isso que a gente está tentando levar para as pessoas também que acompanham a gente. Pablo, eu queria que você fizesse assim as suas considerações finais, que você passasse aí um contato para as pessoas poderem te achar nas redes sociais. Eu sei que você não vai passar o seu, mas porque você não é o cara das redes sociais, mas uma maneira de poder te acessar aí pelas redes sociais também. Obrigado mais uma vez pela tua presença, viu? Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez de estar podendo falar para um mundo de pessoas, né? De atingir as pessoas. O nosso objetivo maior aqui é tocar no coração das pessoas, né? O conhecimento hoje ele é acessível a todo mundo, né? Logicamente que filtrar esse conhecimento é uma tarefa árdua ainda dentro da magnitude de conhecimento que nós temos hoje, né? Da amplitude que a gente tem de acessar o conhecimento. Então, o nosso objetivo maior aqui é tocar o coração de quem está
nos ouvindo e nos vendo aqui também. Então, este é o grande objetivo. As redes sociais aí eu não tenho pessoal, né, mas eu tenho a da Physiocore, que é physiocore.salvador, e tem o meu contato pessoal também. Então, o meu contato pessoal, que é o WhatsApp 71991811504. Também estou à disposição, caso vocês precisem falar, mandar mensagem, eu estou bastante à disposição aí. E o entendimento de que é isso daí, a gente precisa planejar, a gente precisa entender que o caminho se faz, né, ao caminhar, realmente, cada processo, como o Thiago falou, é caindo, é levantando, é fazendo. Promessas são muito fáceis de serem feitas, né, mas o trabalho se faz a cada dia, né, acordando cedo, estudando e levando a sério aquilo que você faz. Procurar fazer a melhor entrega para o seu paciente, ser honesto com o seu paciente e procurar fazer a melhor entrega. Beleza? É isso aí. O Thiago tá rindo de você, mas o Thiago também não tem rede social pessoal dele não, viu? Thiagão, meu irmão, obrigado mais uma vez aí por ceder uma parte aí do teu precioso tempo para estar com a gente. Obrigado por todas as colocações e considerações. Suas considerações finais, seus contatos de rede social aí para as pessoas poderem falar com você. Valeu mais uma vez. Eu que agradeço. Acho que esse tempo aqui, quando a gente conversa com pessoas que a gente admira, eu acho que você começa a confabular e imaginar um monte de coisa, assim, surgem várias ideias, né, e muitas lembranças, porque a gente tem história para contar e para vender. Só que a gente não vai ficar soltando qualquer tipo de história aqui não, porque tá guardada as 7 chaves, tá? E como o Pablão, eu tenho, não é a minha rede pessoal, mas é a rede que eu uso, assim, profissional, que é o @cfisoficial. E a gente tá junto aí, né, Physiocore, Brafim, estamos aqui de vez em quando, se vocês enjoarem das nossas caras, também falem. E eu que agradeço mesmo a oportunidade, fora de brincadeira, então eu vejo isso assim como um investimento pessoal aqui, muito importante estar aqui. E a mensagem que eu deixo para todos vocês é: tenham humildade, que vocês consigam preparar o seu dia. Preparar o seu dia não é acordar para mais um dia, que ele seja o mesmo dia e todo dia seja um dia igual, tá? Por que eu falo isso? Porque a luta que a gente tem pela oportunidade única que a gente tem, que é a vida, todo dia a gente tem que construir e matar um leão por dia, porque você não consegue programar nada o que vai acontecer no seu dia. Você não consegue ter previsão de nada que vai acontecer, mas se você estiver preparado, se você tiver a tua âncora, se você conseguir despertar mais cedo para se permitir, se preparar para o que vai acontecer, a luta ela fica muito mais leve, muito mais fácil e muito mais clara, e pode ter certeza que você está mais próximo do acerto do que do erro. Tá? Ninguém falou que ia ser fácil, mas nós temos os nossos rituais, né, as nossas âncoras, as nossas preparações, as nossas referências. Quem que é a sua referência, como que ela faz, né? Quem que você admira, isso não é vergonha para ninguém. E a gente tem que buscar isso na gente, as pessoas que deram certo e como que elas fizeram. Isso chama modelagem. E para isso, tenham pessoas que sigam o mesmo propósito que você quer. Então aí fica tudo mais fácil. Não estou falando que vai ser tudo de mão beijada, mas que você vai ter mais prazer para conquistar e chegar onde você quer. Isso com certeza vai ter. Vai doer, tem que abdicar, né? Você tem família, você tem saúde, mas você tem trabalho também dentro dos seus pilares de prioridades. Seja feliz e leve a vida mais leve. Galera, todo mundo que está aí ouvindo e assistindo a gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Meu pedido é para que vocês compartilhem esse conteúdo com colegas, pessoas que possam se beneficiar de alguma forma disso, colegas, pacientes, enfim, qualquer pessoa que tiver interesse pelo tema ou pela área. Comentem, façam suas críticas, façam perguntas, sugiram novos temas. A gente realmente faz esse tipo de conteúdo para aproveitamento de vocês. Valeu, obrigado mais uma vez, até a próxima.